Eu vou contar os detalhes certinhos, irmãos, porque foi muito, muito nítido no local que eu estou. Então, eu vou contar realmente o que aconteceu, né? Onde eu estava, em que lugar eu estava, o que eu estava fazendo. E eu estava subindo aquela descida onde faz caminhada ali, para sair perto da exposição, onde tem a rotatória. Bem realista, realmente, daquilo que ele estava me passando. E por vezes ele me falou através da palavra, me falou por sonhos. Uma vez, pela graça de Deus, eu pude ouvir a voz de Jesus. Por ser aqui na cidade, eu vou dizer essa primeiro por conta do tempo que nós estamos vivendo agora. Eu estava indo para a saída de Fernandópolis, né, daqui da cidade, sentido para Macedônia, e eu ia a pé. Mais um pouquinho para frente, a rodovia vai ficando escura. Então eu parei ali perto da rotatória e o Senhor me fez então olhar para trás e eu olhar para a cidade. Deus me abriu a visão para que eu pudesse entender o que estava acontecendo ali. E eu pude sentir várias coisas. E naquele momento, então, meu espírito ele se agitou e eu pude perceber algumas agitações que estavam acontecendo ali e ouvir as coisas que as pessoas falavam, os seus sentimentos. Aquela agitação que estava acontecendo era um casamento que teria em Macedônia e as pessoas estavam se aprontando rapidamente para poder ir para lá, porque ficaram sabendo assim, quase de última hora. Então, Fernandópolis se agitou todinho para poder ir para esse casamento em Macedônia. E eu ficava observando aquela agitação ali no caminho da estrada. De repente começou a aparecer carros, né, motos, bicicletas, pessoas eufóricas ali andando a pé, indo para a rodovia naquele escuro e com a intenção de ir para a igreja. Então, Deus me direcionou para onde que estava a noiva. E eu pude ver que ela estava ainda se preparando, o vestido dela não tinha chegado, estava pondo seus adornos. Então o Espírito me abriu a mente e me fez saber que ela ia chegar atrasada. O noivo se pôs em direção à igreja. Alguns convidados já tinham chegado. Comecei a me angustiar naquele momento e eu pedia dentro do meu espírito para que ela se apressasse, para que ela chegasse em tempo antes do noivo. De repente apareceu ali do meu lado, a pé, e caminhava rumo à cidade. Ela tinha pressa porque ela estava atrasada, mas ela não tinha arrumado ninguém para levar ela. Ninguém que a levasse. E ela decidiu ir andando. E eu pensei, ela não vai chegar em tempo, não. E eu comecei a ficar angustiada com aquela situação. E o Senhor fez eu olhar ao redor. Eu vi aquela escuridão da cidade, o silêncio. E a noiva continuava caminhando no escuro. Eu olhei para trás e eu vi só as vestes dela. E a cidade por detrás de mim, como que labaredas fumegantes, dando a entender que ela seria destruída por fogo. Naquele momento eu me estremeci toda. Deus me chamou a atenção para o céu. E eu pude ver ali umas engrenagens se movimentando e eram gigantescas. Uma ia para um lado, outra ia para o outro. Aquela grande máquina, ela começou a se movimentar, acelerando, e o aceleramento dela me deu desespero. E eu pensei naquele momento, e eu? Eu não vou para esse casamento? Eu olhei para a noiva de novo, ela estava no caminho. Ele chegou na porta da igreja. Aí eu olhei novamente para o céu, aquela máquina gigantesca, e eu pude entender que conforme ela foi se afastando assim, eu pude ver que era um grande relógio que marcava 11h57. Faltava apenas 3 minutos para meia-noite. E aquela pressão daquele relógio, conforme ele se movimentava, eu me perturbava cada vez mais. E eu comecei então a me perguntar, eu não vou conseguir chegar, eu não vou para esse casamento, também não tem ninguém para me levar, eu tenho que ir a pé. Eu vou ter que ir a pé.
Então eu comecei a caminhar com uma dificuldade e com a minha mente no relógio. O que era aquilo? Eu tinha que ir para o casamento, mas eu me preocupando com o relógio, que faltava pouco tempo, e aquilo me deixou com o coração apertado e aflito. E naquele momento que eu estava com essa aflição, então eu acordei. Eu acordei com os mesmos sentimentos que eu estava caminhando naquela escuridão, olhando para as vestes da noiva. Então eu comecei a orar, a indagar: Senhor, o que é isto? O que vem ser tal esta coisa? Eu tenho certeza que era algo de Deus. Tenho certeza. Porque eu sempre ficava questionando com Deus em que tempo que nós estávamos, o que eu tinha que fazer na obra. Eu tinha a necessidade de entender em que tempo da história nós estávamos. E o que eu tinha que fazer, qual era a minha missão. E é certo que em busca dessas respostas, o Senhor, Ele tinha me dado um sonho, mas eu tinha que entender. Porque a noiva, todo mundo sabe a história da noiva, o noivo. Mas eu queria saber, e o relógio? O que tinha a ver esse relógio marcando 11h57? Com tempo para o casamento ainda, faltando apenas 3 minutos para o noivo abrir a porta e entrar. Através desses questionamentos meus, o Senhor me direcionou a uma palavra ministrada e que não tinha nada a ver com o que eu estava questionando até o momento, aparentemente, não tinha nada a ver. E no meio daquela palavra, então, o Senhor me abriu a mente, me abriu o coração e eu pude ver bem nítido. O Senhor não falou, nem titubeou em me dizer claramente o que era aquilo. Exatamente o que eu tinha visto no meu sonho. Um relógio. Eu pude ver na minha frente um relógio na pregação, na palavra, com o tema, o relógio do Apocalipse. E nesse relógio marcando o mesmo minuto que estava no meu sonho. Então eu terminei de ouvir aquela palavra, eu entendi o que realmente queria dizer o relógio do Senhor, marcando 3 minutos para meia-noite. A igreja terá que andar só, por as suas vestes só. Ele vai ter que passar a escuridão sozinho. Sem ninguém para levar, com as suas próprias pernas. O Senhor está nas portas. Ele está chegando, falta apenas 3 minutinhos, entendeu? 3 minutinhos para que o Senhor abra as portas. Eu sei também que eu vou ter que andar só, olhando apenas no escuro as vestiduras brancas, procurando andar na direção das vestiduras brancas, que era a noiva andando no escuro, sozinha. E eu atrás também, sozinha e no escuro. Eu tenho visto o Senhor Jesus falar com muitas pessoas. Para os incrédulos, são apenas sonhos. Mas para aqueles que entendem, é tudo. É vida e é salvação.